foi uma surpresa para muitos o encontro, a conversa, desanuviou o ambiente, grosso modo é assim. E hoje temos dois convidados, o professor Guilherme Casarões, lá dos Estados Unidos, professor de estudos brasileiros na Florida International University em Miami, a quem eu agradeço ter aceito nosso convite, e aqui está conosco o economista, empresário, especialista em comércio exterior e política econômica, Roberto Janete da Fonseca. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, já esteve conosco num encontro que foi muito profícuo, numa bela discussão de ideias que tivemos aqui. Começo com o professor Guilherme Casarões. Professor, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: pode ser uma questão óbvia, lembrando o Nelson Rodrigues, óbvio, ululante, mas para o senhor foi uma surpresa o encontro e as primeiras consequências desse encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump na Malásia? Bom, boa noite, Vila, boa noite, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês. Foi uma surpresa, de certa forma, porque a gente estava avaliando de julho até meados de setembro que vivíamos ali o pior momento das relações bilaterais de 201 anos de história entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, uma guinada como essa que a gente viu e que começa na tribuna da Assembleia Geral da ONU, quando o Trump fala da excelente química que teve com o presidente Lula, e dali começam negociações para um eventual encontro, a gente tem uma ligação telefônica, que depois vira um encontro de fato em Kuala Lumpur, foi uma guinada de 180 graus. Menos do lado brasileiro, porque o Brasil, desde o princípio, desde a eleição do Trump no ano passado, se mostrou disposto a seguir conversando com os Estados Unidos e manter uma boa relação com os americanos, que são um país, eu diria, indispensável para o Brasil em vários sentidos. Nosso segundo parceiro comercial, é o país em que a gente, e você como historiador sabe disso melhor que ninguém, em que a gente se espelhou na construção da nossa própria identidade, na construção das nossas instituições políticas, desde a proclamação da República. Ou seja, é muito difícil a gente imaginar uma situação em que, para o Brasil, essa relação com os Estados Unidos esteja azeda, desgastada, como o que a gente viu de julho para cá. Para os Estados Unidos, por outro lado, o Brasil não importa tanto, né? Então, quando o Trump ganha a eleição e depois toma posse em janeiro, havia basicamente duas avaliações paralelas. Uma que eu pessoalmente defendia era a avaliação de que, em algum momento, Trump iria jogar o seu peso político em defesa do ex-presidente Bolsonaro, por se tratar de um parceiro ideológico, por ter aí uma relação muito intensa entre a família Bolsonaro e membros da Casa Branca, que a gente inclusive viu se desenrolar ao longo dos últimos meses, e havia aqueles que diziam que o Brasil iria completamente sair do radar dos Estados Unidos porque não era um país importante. O que a gente viu foi a ideia de que os Estados Unidos, a partir do momento em que se deram conta de que o Brasil poderia ser pressionado e poderia gerar algum tipo de benefício político e econômico para os americanos, o Brasil passa a ser alvo de políticas que a gente nunca viu na nossa história bilateral e que são duras até mesmo com relação a países tradicionalmente rivais dos Estados Unidos. Porque, veja, desde o dia 9 de julho, que a carta do Trump chegou pelas redes sociais dele próprio, a gente teve tarifaço de 50%, a gente teve abertura de investigação sobre prática desleal de comércio por parte do Brasil com base na lei de comércio americana, a gente teve revogação de visto de autoridades brasileiras e a gente teve, de maneira inédita, sem precedentes, a aplicação da lei Magnitsky Global contra o Alexandre de Moraes, a sua esposa e as suas empresas. Ou seja, foi um pacote de medidas que a gente nunca viu igual na relação bilateral e, de fato, dali para frente, enfim, era de se esperar que o Trump continuasse seguindo e aplicando essas medidas contra o Brasil. O que causou essa guinada? E aqui eu concluo esse meu primeiro raciocínio. Eu diria que essa guinada tem a ver com dois fatores fundamentais. O primeiro deles, o Trump percebeu que a justificativa econômica para a punição coletiva contra o Brasil, ela não se sustentava do lado americano, ou seja, a inflação potencial causada pelo tarifaço sobre o café, sobre a carne, suco de laranja e outros produtos, né, inclusive produtos manufaturados, poderia colocar em risco a própria popularidade do presidente americano aqui nos Estados Unidos. E a segunda parte dessa guinada tem a ver com o fato de que o Brasil é um parceiro estratégico para os Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos viram todos os seus canhões para a América Latina e para os países dos BRICS.
Brasil ele tem aí algo a contribuir com os Estados Unidos, porque o Brasil é uma democracia no meio dos BRICS, que é um bloco cada vez mais autoritário na sua composição, e o Brasil, ao mesmo tempo, é uma potência latino-americana, que é uma região que o Trump vê como sua esfera natural de influência, de poder. Então, virar essa chave com relação ao Brasil proporcionou ao governo americano uma abertura de um canal de diálogo que é muito importante para que o Trump siga levando adiante as suas próprias políticas com relação à Venezuela, com relação à China. Então, eu acredito que houve uma realização, uma epifania geopolítica, digamos assim, que fez com que o governo americano mudasse um pouco de rumo a partir daquele encontro na Assembleia Geral.